Olá, amigos de visão! Vocês já viram em outros capítulos o que é a catarata e como é a cirurgia. Assista agora ao capítulo 9, Momentos Críticos da Cirurgia da Catarata. O senhor garante que ficarei bem? Paula, a cirurgia da catarata não é um procedimento simples. O ambiente e a equipe devem ser qualificados e o cirurgião deverá ter a habilidade de operar olhando através de um microscópio de alta definição, com instrumentos delicados em ambas as mãos que são usados na manipulação da catarata e com pedais de controle do facoemulsificador e do microscópio, um em cada pé. Comentaremos agora sobre alguns dos momentos críticos para a cirurgia de catarata. Cirurgia de cataratas em bebês e crianças. Além de olhos mais delicados, os bebês e crianças apresentam o desafio de se decidir qual o poder da lente a ser implantado. Como são olhos ainda em desenvolvimento, o intuito é o de se corrigir parcialmente o grau com óculos enquanto os olhos da criança evoluem. Cirurgia de catarata em casos de artrite reumatoide juvenil. É um dos poucos casos onde há a possibilidade de não se implantar a lente intraocular devido aos altos riscos de rejeição. Cálculo do poder da lente intraocular. O exame de biometria para o cálculo do poder da lente intraocular a ser implantada no olho do paciente é muito importante. Às vezes podemos ter surpresas no pós-operatório, resultando em um grau residual muito diferente do programado inicialmente. Casos mais desafiadores de cálculo do poder das lentes intraoculares são os de pacientes com córneas irregulares, devido ao ceratocone ou transplante, e também os de córneas alteradas após cirurgia de correção de grau. Em alguns casos de surpresa no grau residual e quando a córnea permite, realizamos um retoque cirúrgico na córnea do paciente. Pouquíssimas vezes se realiza outra cirurgia para se trocar a lente intraocular, devido aos riscos de problemas com o frágil saco capsular que sustenta a lente dentro do olho. Ambiente cirúrgico e segurança do paciente. A maioria das cirurgias de catarata são realizadas em centros cirúrgicos de clínicas oftalmológicas que possuem equipamentos e equipes habilitadas. O ambiente cirúrgico deve ser seguro para o paciente, os instrumentos e demais insumos utilizados devem ser estéreis, pois as defesas intraoculares são muito frágeis e susceptíveis às infecções. Os pacientes diferem em suas ansiedades e reações durante a cirurgia, e movimentos bruscos em momentos críticos podem provocar um acidente cirúrgico. Portanto, é importante a monitorização e sedação do paciente pelo anestesista. Córnea com alterações endoteliais. A córnea, que é a lente natural e anterior do olho, tem uma camada mais profunda formada por células endoteliais, responsáveis pela transparência da córnea. A camada de células endoteliais fica a somente 3 milímetros da catarata, que o cirurgião está manipulando, então sempre existe um trauma para a camada endotelial. Casos onde o paciente já tem baixa quantidade de células endoteliais, se redobram os cuidados na cirurgia, usando-se parâmetros de facoemulsificação mais leves e géis especiais para a proteção da córnea. Em casos de descompensação leve ou moderada do endotélio, se prescrevem colírios para a recuperação do mesmo. E em casos mais severos, se indica o transplante lamelar do endotélio ou total da córnea. Cataratas avançadas. A catarata avançada geralmente se apresenta muito dura ou às vezes ela se liquefaz parcialmente e se torna uma espécie de bolha com líquido e sólido. Em ambos os casos, torna a cirurgia mais difícil. No caso da catarata dura, a manipulação cirúrgica se torna mais prolongada. Em alguns casos, o cirurgião tem que trocar a técnica de facoemulsificação de incisão mínima de 2 mm por outra técnica que abre cerca de 8 mm para se retirar a catarata dura. Com isso, se perdem os benefícios da incisão mínima e se faz necessário o uso de pontos para se fechar o olho. Também em cataratas mais opacas, existe a dificuldade de se detectar previamente problemas na retina que podem ser revelados após a cirurgia e comprometer o resultado cirúrgico. Cataratas volumosas em ângulos estreitos.
A catarata aumenta o volume do cristalino, o que pode alterar ainda mais o escoamento natural do líquido interno para fora do olho em casos de ângulos estreitos, aumentando o risco de crise aguda de glaucoma ou prejudicando o tratamento de glaucoma pré-existente. Em casos assim, quando o paciente não pode ou não quer operar a catarata de imediato, o oftalmologista pode indicar o procedimento de iridotomia com laser para se abrir uma válvula na íris, prevenindo-se possíveis complicações. Incisões autosselantes. Incisões bem feitas colaboram nas manobras durante a cirurgia e também são autosselantes após o seu término, dispensando suturas e reduzindo riscos de vazamentos e infecções. Cápsulo-rex circular e contínua. A abertura do saco capsular do cristalino, que denominamos de cápsulo-rex, é um dos passos mais críticos da cirurgia e idealmente deve ser circular e contínua para suportar as pressões das manobras cirúrgicas e não se romper, provocando mergulho de partes da catarata para dentro da cavidade do olho ou a extrusão do gel do vítreo para a câmara anterior do olho, dificultando o implante da lente intraocular. Os casos mais desafiadores são os de pacientes com fragilidade no saco capsular, quando mesmo com toda a boa habilidade do cirurgião, não é possível se fazer uma cápsulo-rex adequada. Preservação do saco capsular e lente intraocular. A cirurgia ideal requer o saco capsular do cristalino íntegro e a lente intraocular dentro desse saco. Uma manobra brusca do paciente ou flutuação involuntária da mão do cirurgião podem desencadear acidente cirúrgico de rompimento do saco capsular. Essas rupturas durante a cirurgia põem à prova toda a experiência e habilidade do cirurgião de catarata. Em casos de rupturas leves, realizam-se manobras cirúrgicas para se colocar a lente intraocular dentro do saco ou sobre ele, o que consideramos um ótimo resultado. Porém, em rupturas maiores, o que sobrou do saco capsular não permite mais a sustentação da lente intraocular. Aí, estamos diante de um problema desafiador, cuja resolução depende de artifícios para se sustentar artificialmente a lente intraocular. É importante frisar que sem a lente intraocular, o paciente precisará de óculos de cerca de 20 e poucos graus para ainda assim ter uma visão parcial. O paciente seguir as recomendações médicas. Há casos de cirurgia perfeitas que se tornam complicadas porque o paciente não comparece aos retornos ou não pinga adequadamente os colírios prescritos. Assista no último capítulo da série A Cirurgia de Catarata da Paula, as dúvidas mais comuns sobre a cirurgia de catarata. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Gostou? Dá um like e compartilhe. Capítulo 9. Senhor editor, acorde. Em casos de descompensação, devido à tosse do TP, vamos repetir o último parágrafo.